Boa noite, meus amigos do Palavras Jurídicas. Aqui é a Alexandra Budi e eu estou aqui com a minha grande amiga, a psicanalista Dora Licunas, e ela vai falar hoje para nós a respeito de regressão de vidas passadas, né? Memórias. Então, vamos cumprimentar. Boa noite, Dora. Boa noite, prazer estar aqui com você, agradeço muito e vamos lá, né? Vamos lá. Então, tá bom. Vamos ampliar um pouquinho a consciência. Isso. Então, me diga, o que é regressão de memória? Regressão de memória é o seguinte, nós temos 5% de consciência a nosso respeito. Certo. Ou seja, a nossa vida é 95% inconsciente. Certo. Então, mas existe uma técnica que dá para a gente ampliar para, por exemplo, tem uma pessoa que quer saber, vou passar uns exemplos que acho que fica mais fácil. Eu tenho uma paciente que a mãe dela nunca falou para ela quem é o pai. Então ela tem a mãe tratou ela muito bem, tal, mas ela não sabe o nome do pai, se morreu, se viveu, onde foi, como era, nada. E ela tinha curiosidade, porque ela perguntava para a mãe e a mãe não abria a boca, não falava nada. E aí, o que acontece? Ela fica naquela curiosidade, então a gente foi, porque aqui ela não tem no momento, ela não tem na consciência, mas no consciente tem essa resposta. E o que aconteceu? Ela descobriu que quando o pai dela ficou sabendo que a mãe estava grávida, o pai simplesmente sumiu. Desapareceu. Então, o que acontece? Para ela, não foi um choque, porque como ela não sabia como era nem nada, tal, mas ela ficou pelo menos assim, porque ela culpava inconscientemente a mãe. Por que a mãe não fala, né? A mãe não falava nada. O teu pai morreu, sumiu, não, né? Então, quando ela ficou sabendo, né, na regressão, que quando a mãe falou que estava grávida, ele simplesmente sumiu, desapareceu, a mãe não tinha mais o que falar. Então ela não teve coragem de falar que ele sumiu, desapareceu, né? Então ela ficava calada. E isso deu um alívio para ela, porque ela também culpava a mãe. Como que a mãe não sabe, né? Fez alguma coisa lá e a pessoa foi embora, não foi, sumiu, morreu. Então ela aceitou e ela começou a ver a mãe dela como mãe mesmo e não como culpada da situação. Tem uma outra situação de uma paciente que ela não podia pôr corrente no pescoço. Por quê? Porque ficava tudo vermelho aqui. Tudo vermelho. Ela punha ouro, ela punha prata, tudo que ela punha, e era só no pescoço. Eu tenho isso na orelha. Na orelha? Eu tenho na orelha. Se for bijuteria, a minha orelha fica desse tamanho. Não, mas o dela mesmo com ouro, tudo, não podia. Bom, quando ela chegou contando essa história, eu falei, meu Deus, será que vai sair aí, né? O que acontece? Ela foi lá procurar no inconsciente dela que ela, em outra vida, ela morreu enforcada com corrente. Então, quando ela punha no pescoço, aquela energia de vidas passadas atuava. E essa energia de vidas passadas, como que ela influencia numa vida de uma pessoa agora?
A gente não sabe, assim, 100%. Mas é aquilo assim, por exemplo, tem pessoas que têm doença, né? Vem para cá com doença. Então pode ser alguma coisa de que não foi curado na outra vida. Certo. Pode ser que ela matou alguém e de repente ela passou em outra vida. Aí essa pessoa vem, elas se encontram, aí ela pode ser morta. Então tem coisas assim que, sabe, depende da situação. E como que você faz para as pessoas chegarem à regressão? É através da técnica da hipnose? Relaxamento. Eu faço com relaxamento. Relaxamento. Ela relaxa, ela relaxamento e a pessoa vai e acessa o inconsciente, porque nós temos 5% de consciência. Então a nossa vida é praticamente cega, né? Porque 5% de consciência, Einstein tinha 10%. E então a partir do momento que ela vai para o inconsciente, ela mesmo traz um pouco mais de consciência a respeito dela. Certo. E eu tenho aqui algumas perguntas de ouvintes e eu gostaria que você respondesse. Construindo em paralelo ao ego e à sombra, desde o início da vida, a persona, instância psíquica responsável, interação com os outros e com o meio de um modo geral, desde o nascimento trazemos vários problemas. Sabemos que a sombra é o lado escuro da nossa psique. Como você explica esse conceito? O que é a sombra? Olha, primeiro eu vou falar da outra parte. O ego, ele tem uma função, a única função. Por exemplo, você está percebendo, aí você está numa rua escura e que tem alguém te perseguindo e você começa a ficar com medo, o ego fica com medo, né? Que vai ser roubada, estuprada ou qualquer outra coisa. Então, o ego, ele te dá uma força tectônica, que você some, você pega uma força tão grande, não tira sapato, não tira nada, vai embora, você voa, então essa pessoa que está atrás de você vai ficar por detrás. Esse é o papel dele. Mas ele é muito, vamos dizer, intrometido, querendo passar informações que às vezes a pessoa fica na dúvida, faço isso ou não faço isso ou não faço, e às vezes ele fica com medo e ele passa esse medo para a pessoa. Então é uma situação, mas ele não tem uma... A única coisa é essa força tectônica para a pessoa que está correndo um risco sair dessa situação. Ele desencadeia a defesa. Exatamente, ele te dá essa oportunidade de você sumir, desaparecer e sem ajuda de ninguém, de você mesma. E o que significa a sombra? A sombra é tudo aquilo que eu vejo no outro de defeito. Então eu começo a falar, aquela pessoa lá, imagina, ela tem um cabelo horroroso. Aquela pessoa lá ela não sabe nem falar direito. Começa a falar mal da pessoa, mas acontece o seguinte, isso daí é o problema da pessoa. Não é a pessoa, nós não somos perfeitos. Nós temos 5%, ninguém é perfeito, né? Então, mas aí, então a pessoa fica às vezes se incomodando com o defeito do outro para poder achar que tem como arrumar. Mas aí, se a pessoa está convivendo com isso, não tem, o problema é dela, ela que tem que saber se ela quer ou não fazer uma terapia, se incomoda ou não. Mas aí então ela fica, às vezes é uma inveja também, que ela vê, aquela pessoa tem um cabelo bonito, né? Mas por que ela deixa daquele jeito? Por que ela não cuida? Por que ela não faz isso? Então isso é a sombra. Quando a pessoa ela
vê que o cabelo da menina é bonito e ela não tem aquele cabelo. Então, Meio fazer fofoca. então explicando melhor, será que a sombra não seria exatamente o defeito que ela vê no outro, é aquele que ela esconde que ela tem? Exatamente, exatamente. Defeito. E ela não assume. Ela não assume, ela não, nem sabe que está com ela, mas ela vê no outro. O outro é o espelho. Ou seja, ela vê no outro uma inveja que na realidade existe dentro dela. Exatamente, exatamente isso daí. Meus amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, certo? E nós vamos retornar com a psicanalista, a doutora Dora Licunas, em alguns minutos no segundo bloco. Obrigada.